Estou construindo um galpão para meu irmão, e será o maior que já fiz. Vai ter 4,8 por 2,4 metros, ou seja, 16 por 8 pés, e o primeiro trabalho é começar a fazer o piso. Então, encomendei muita madeira tratada sob pressão, de 63 por 38 milímetros CLS, e essas peças têm 4,8 metros de comprimento, então são bem longas. Por isso, decidi montar uma pequena área de trabalho na entrada da garagem. Eu fiz esse pequeno bloco de madeira, que tem a mesma altura da base da minha serra de meia esquadria, e para a outra ponta, eu fiz isso aqui. Então, isso é uma caixa de compensado que eu enchi de concreto para que ela fique bem pesada. E então, eu coloquei uma borda de MDF na ponta e uma alça só para ficar fácil de carregar. E se eu travar minha serra de meia esquadria na posição baixa, posso então usar a ponta magnética da minha trena para medir a distância que quero cortar e posicionar isso. E isso vai se tornar meu bloco de parada. A base do galpão deve ter 2,4 metros de largura e quero cortar as madeiras nesse tamanho, menos a espessura de duas dessas peças, que deveria ser 76 milímetros, mas está mais para 78. Então isso dá 2.322. Quando o meu bloco de parada está no lugar certo, corto todas as vigas do piso. Aqui estão minhas vigas do piso na posição em que serão instaladas. E se eu prender elas juntas, bem firme, e medir de ponta a ponta, eu obtenho 468 milímetros. E se eu subtrair isso de 4.800, que é o comprimento que a base do meu galpão vai ter, eu obtenho 4.332. E eu só vou contar quantos espaços existem entre as vigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou dividir 4.332 por 11, o que me dá 394 milímetros. Então esse é o tamanho que preciso cortar meus travessas. Esse batente é giratório, então posso usá-lo para cortes curtos também. As vigas de cabeceira serão o último componente do piso, mantendo o comprimento de 4,8 metros. Estou olhando o alinhamento para achar algumas retas, pois várias estavam tortas feito uma banana. É recomendado tratar qualquer corte feito em madeira tratada sob pressão com um preservador de madeira, porque o tratamento sob pressão, que é aquele produto verde, geralmente penetra na madeira apenas cerca de 10 milímetros. Após alguns testes que realizei ao longo de um experimento de 3 anos, que mostrei em um vídeo recentemente, não estou nem um pouco convencido de que esse produto realmente faça alguma coisa para ajudar a preservar a vida da madeira. Este é o galpão do meu irmão, então deixei ele decidir. Foram 25 libras por uma lata de 5 litros desse produto, que será só uma gota no oceano do custo total da construção, ele disse. Só para fazer mesmo. Então estou fazendo isso agora para ir até o meu irmão para realmente construir isso. Minhas vigas de 4,8 metros vão no bagageiro do teto. Costumo exagerar ao amarrar as coisas aqui, já que a ideia de algo se soltar enquanto estou em movimento é bem assustadora. O resto da madeira pode ir dentro, e então eu arrumei algumas ferramentas, pronto para a viagem. Essa é a base do galpão que meu irmão fez para a estrutura de madeira ser montada. A ideia de usar esses paletes de plástico é que eles vão espalhar o fluxo de ar por baixo do galpão em todas as direções. O fluxo de ar é essencial para manter tudo seco. Como não sabemos o limite de peso dos paletes plásticos, usamos blocos de concreto entre eles para garantir apoio total. Não está perfeitamente nivelado, principalmente porque Alan estava usando esse nível de bolha para fazer tudo. Acho que será bom o suficiente para trabalhar, considerando que podemos calçar qualquer madeira se necessário. Vou posicionar as vigas de cabeceira e as demais com a curvatura voltada para cima. Assim, quando o peso for aplicado, todas devem se nivelar com o tempo. E eu tenho alguns pregos de 90 milímetros para a pistola de pregos aqui. Gosto de começar colocando a primeira viga e usar os travessões como espaçadores temporários para posicionar o resto. E então eu posso simplesmente mover esses travessões até chegar ao final.
Existem dois motivos pelos quais eu prefiro usar pregos para isso ao invés de parafusos. O primeiro é muito mais rápido, e o segundo é que conforme a madeira se movimenta. Como vai acontecer com o tempo, os parafusos têm tendência a quebrar sob pressão, enquanto os pregos tendem a entortar. Os pregos que estou usando também são galvanizados, o que significa que são bons para uso externo. Existe a chance de que meus travessões finais precisem ser cortados um pouco, mas vamos testá-los primeiro. Também vou ter que mover esses blocos um pouco para o lado. Eles estão cerca de 3 milímetros fora, então vou apenas aparar as pontas. Vou medir de canto a canto para garantir que está em esquadro. Se as medidas conferirem, sei que está tudo certo. Se uma diagonal for maior, precisamos ajustar a estrutura. Só tenho uma trena de 5 metros, então teremos que medir aqui. Então, temos 5.382 e 5.377, ou seja, 5 milímetros de diferença. Acho que está perto o suficiente. Agora vou colocar esses travessões, onde eles vão se apoiar nos blocos de concreto. Nessas áreas, onde quero que as travessas fiquem, 2 paletes lado a lado. Eu prego em ângulo. E com a estrutura em cima da base, ficou nivelado o suficiente. Antes de colocar todas essas travessas, se a estrutura não estivesse no esquadro, eu provavelmente usaria uma folha de RSB como referência, já que temos algumas ali. Ou, se a estrutura pudesse ser ajustada manualmente, seria possível usar um suporte de canto com um pedaço de madeira, parafusá-lo e alinhar tudo para ficar no esquadro. E outro bom método para verificar se está no esquadro é a regra 3-4-5. Então, se eu marcar 3 pés aqui e depois 4 pés aqui, a distância entre esses 2 pontos deve medir 5 pés. E como você vai ver, não estamos muito longe. Também vale a pena olhar ao longo do piso para procurar pontos altos ou baixos, mas isso estava bom o suficiente para eu revestir o chão. Vamos usar esse macho e fêmea tratado sob pressão. O madeireiro chamou isso de TGV por algum motivo. E o motivo de termos escolhido isso é porque realmente queremos que esse galpão dure. E acho que isso vai durar mais do que o OSB ou compensado. Ele fica com 15 milímetros de espessura. Então é um material de qualidade muito boa. É um pouco mais caro que usar chapas, mas analisaremos os custos depois. Essas tábuas têm 5,1 metros e devem cobrir toda a base do piso, como de costume. Chegou da usina de tratamento sob pressão completamente encharcado. Mas não acho que isso vá ser um problema. Isso só significa que precisamos assumir que essas tábuas não vão crescer. Então, devemos encaixá-las o mais apertado possível. Porque o que não queremos é que abram vãos no piso à medida que a madeira seca. Nesse momento, Alan colocou alguns calços, fixando-os com silicone só para compensar a diferença. Onde havia pontos mais baixos, esperamos que eles não saiam do lugar com o tempo. Enquanto ele fazia isso, decidi colocar mais travessas do que planejei para este piso. E isso é, simplesmente, porque esses paletes de plástico não pareciam ser tão fortes quanto esperávamos, então as travessas vão ajudar a reforçar a estrutura. Tenho pregos mais curtos para fixar o encaixe macho e fêmea nas vigas. Recomenda-se posicionar o lado mais grosso da parte ranhurada das tábuas para baixo, pois oferece mais resistência que o lado fino. Apesar de eu ter apontado isso, vergonhosamente, colocamos as 3 primeiras tábuas antes de percebermos que estávamos instalando elas de cabeça para baixo. Em vez de arrancá-las e arriscar desperdiçar as tábuas, esse piso tem bom suporte, e não acho que será um problema. Por isso, seguimos assim. Comprei um grampo para unir as tábuas de piso. Depois, explico mais. Ao fixar só um prego na base da primeira tábua, tivemos margem para encaixar o macho na ranhura da próxima. Posso pregar um prego na parte de baixo da segunda tábua e outro na parte de cima da primeira. Esse será o processo usado em todo o trabalho. Então, esse grampo para assoalho custou cerca de 7 libras, eu acho, e funciona com uma catraca. E depois de instalar as primeiras tábuas, eu já estava pronto para elogiar, porque realmente foi muito útil. Essas tábuas nunca serão perfeitamente retas. Portanto, fechar qualquer espaço e manter tudo justo evita preocupações com encolhimento quando secarem.
Funcionou bem na maior parte do tempo, mas depois o mecanismo de liberação da cinta travava na catraca. Então, precisávamos soltar com uma chave de fenda. Aí voltava a funcionar por um tempo e depois parava de novo, repetidamente. Então, acho que o que quero dizer é que estou definitivamente feliz por ter comprado uma grampo para assoalho, mas provavelmente não compraria esse modelo específico de novo. Às vezes era mais fácil puxar as tábuas manualmente, sem o grampo, mesmo parecendo meio bobo. Com todas as tábuas no lugar, só preciso medir e marcar a sobra para poder apará-la. Então, com o piso finalizado, vamos dar uma olhada nos custos. Na verdade, antes disso, só quero avisar que vou disponibilizar os planos para este projeto, tanto na versão com telhado de 2 águas, quanto na versão com telhado inclinado do galpão. Os planos vão ter todos os detalhes sobre tamanhos das madeiras, lista de cortes, dimensões, desenhos, etc. Se quiser construir um galpão, fique atento. Então, os custos. Pegamos toda a nossa madeira em uma madeireira local. Se comprar em loja de materiais de construção, provavelmente pagará 50% a 60% a mais pelos mesmos produtos. Como mencionei no vídeo sobre custos de construir ou comprar galpão, o link está na descrição abaixo. A madeira da estrutura custou 174 libras e as tábuas macho e fêmea, 248 libras. O preservador de madeira custou 25 libras e gastei cerca de 9 empregos neste projeto, totalizando 356 libras. Se usássemos OSB de 18 mm em vez de tábuas macho e fêmea, o custo seria cerca de 88 libras. O compensado estrutural de madeira macia de 18 mm custaria cerca de 108, e esses materiais em chapa também seriam bem mais rápidos de instalar. A instalação das tábuas macho e fêmea é bem lenta. Como já mencionei em vídeos anteriores sobre construção de galpões, ao usar OSB ou compensado no piso do galpão, é essencial protegê-los da umidade. Com o tempo, as placas começam a deslaminar ou se desfazer. É possível contornar isso, permitindo boa ventilação por baixo, evitando que o ar úmido fique preso sob o piso. E usando plástico impermeável para cobrir as extremidades das placas, exatamente como fiz no meu galpão anterior, o que tem sido bem eficaz. Mas o que eu percebi é que, em períodos de chuva contínua, às vezes eu vejo sinais de umidade. A umidade passa pelo revestimento, pela estrutura da parede e desce até algumas pequenas áreas do OSB. Se você quiser evitar isso, pode envolver as paredes do galpão com uma membrana. Mas, normalmente, isso só é feito se você for isolar as paredes. Ou seja, construir algo mais parecido com uma sala de jardim do que apenas um galpão, enquanto o que estamos construindo aqui é só um galpão mesmo. Outra opção seria usar um material em chapa para uso externo, como o compensado naval, ou um MDF para uso externo, como o tricóia. No entanto, isso provavelmente sairia ainda mais caro do que usar as tábuas macho e fêmea tratadas sob pressão que usamos. Como disse, queremos que o galpão dure, então meu irmão escolheu o macho e fêmea tratado sob pressão. Achei ótimo. Fique ligado para o próximo episódio e obrigado por assistir.